Vamos falar um pouquinho sobre decomposição vetorial. A decomposição vetorial é o contrário da soma vetorial, certo? Então, você precisa compreender o que é soma vetorial para depois a gente entender o que é decomposição. Na decomposição, eu tenho um vetor e quero descobrir quais são os vetores que deram origem para ele. Então, quais os vetores que somados dão este vetor que a gente tem. Isso aqui a gente utiliza muito, mas muito na física, tá? Para a gente decompor em uma direção, uma força, um deslocamento, tá? Eu preciso saber decompor vetor. É super necessário. E através dessa decomposição, então, a gente vai conseguir avançando nos conteúdos, principalmente quando a gente começar a falar do diagrama de corpo livre e tudo mais, tá? Bom, eu tenho aqui um eixo vertical e um eixo horizontal e um vetor inclinado fazendo um ângulo com esse eixo horizontal. Para que eu consiga decompor, eu faço como se fosse uma analogia à sombra que esse vetor está fazendo, né, em cada eixo. Se eu tiver uma luz, uma lanterninha apontando para cá, qual é a sombra que este vetor vai fazer neste eixo? É esse aqui, ó. Certo? Muito bem. Agora, e se eu pegar essa lanterninha e colocar ela aqui? E iluminar para cá. Qual é a sombra que este vetor vai fazer neste eixo? Essa daqui, ó. Certo? Então, estes dois vetores deram origem a este vetor aqui que está nessa inclinação. Como é que a gente faz para descobrir, então, quais os valores deste vetor aqui na sua componente X, na sua componente horizontal, e na sua componente Y, na sua componente vertical? Para isso, a gente precisa lembrar de algumas funções, né? Algumas relações trigonométricas, e eu vou trazer de novo o triângulo retângulo, tá? Então, lembrando, ó, a gente tem a hipotenusa, o cateto oposto e o cateto adjacente de um triângulo retângulo, certo? Cateto oposto, que a gente chama de CO, cateto adjacente, que a gente chama de CA, né? E a hipotenusa, que a gente vai chamar de H. Bom, e a gente tem um ângulo bem conhecido nosso aqui, né, desse triângulo retângulo. A gente vai lembrar de algumas funções trigonométricas muito importantes: seno, cosseno e tangente. O seno do ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno do ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. A gente tem um macete, uma dica para ajudar para decorar essas funções trigonométricas. A dica é o SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Seno é oposto sobre hipotenusa, cosseno adjacente sobre hipotenusa, tangente oposto sobre adjacente. Aqui, SOHCAHTOA, certo? Vamos usar bastante, né? Então, o que acontece é que eu vou fazer alguns exemplos de a gente utilizar essas funções trigonométricas aqui, né? Para a gente determinar alguns valores de vetores muito importantes.